A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Estamos começando mais uma aula do nosso módulo de liderança, trabalho em equipe. Estamos falando de algumas leis que governam, que estão na base desses princípios de uma liderança que tem uma equipe junto, um discipulado acontecendo para servir o Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco, amém? E nos capacite, nos dê graça. Senhor, nós invocamos o Teu nome, levamos a nossa mente cativa à obediência à Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração, nos capacite a liderar na Tua casa, na Tua obra, como ministros do Senhor, juntamente com aqueles que o Senhor tem nos dado, para formar uma equipe de vencedores, no nome de Jesus. Amém. Na última aula, nós paramos na quarta lei, a lei do Monte Everest. E eu quero continuar a partir daqui. Então nós vimos várias questões dentro dessa lei. Nós podemos até dar uma... Deixa eu voltar aqui os meus PowerPoint rapidamente. Nós podemos dar uma breve recapitulação. E a regra, o tema da lei do Monte Everest é que quanto maior o desafio, maior é a necessidade de se trabalhar em equipe. Então, a primeira coisa que você tem que definir é qual que é o meu sonho, você tem que descobrir em Deus aquilo que é o sonho de Deus para a sua vida, que o Senhor colocou no seu coração. Depois, você precisa responder a pergunta, quem é que faz parte da minha equipe, conhecer, saber quem é que está realmente ali do seu lado. Depois, embora eu já sei quem é a minha equipe, eu preciso perguntar qual deveria ser a minha equipe, né? Se a equipe que eu tenho, ela é condizente com a que deveria ser para o sonho, para o propósito de vida que eu tenho, né? E normalmente você vai descobrir que não é, não. E aí você vai ter que lembrar que é mais importante, então, você concentrar na equipe do que no sonho. Porque tem gente que vive com a cabeça na lua, pensando no sonho, esquece da equipe e nunca alcança coisa alguma. Porque quando você descobrir que a sua equipe não é necessariamente a que você precisava ter para realizar a obra que você foi chamado, você vai ter que escolher ou abandonar o seu sonho, ou treinar a sua equipe. Como você não vai abandonar o seu sonho, você tem que treinar a sua equipe. Então eu tenho que concentrar nela e desenvolver ela, senão eu nunca vou alcançar ali o meu sonho. Nós falamos que cada tipo de desafio exige uma equipe, um tipo de equipe, e isso nós já compartilhamos. E depois mostramos para você como desenvolver essa equipe. Primeiro, desenvolva os membros da equipe individualmente, porque cada um tem as suas particularidades. Pense na sua equipe, determine aquilo que é importante para eles. Depois, inclua pessoas de talento na sua equipe que vão fazer diferença ali no momento de crise. Mude a forma de liderar em terceiro lugar, de acordo com as necessidades, tenha flexibilidade, avalie o lugar de cada um ali no momento que aparecer a situação. Quarto, remova os membros ineficientes. Quando eu falei remova, eu não disse descarte, ok? Lembra disso? Mas sim, às vezes é necessário tirar ele daquela posição que ele ocupava naquele momento para colocar alguém melhor habilidoso. Então, por exemplo, eu já vi num time de futebol, vamos usar um exemplo que acontece mais, o vôlei. Já percebeu que nos jogos de voleibol, quando chega na hora do saque, às vezes o treinador tira aquele jogador e coloca um outro que é especialista só para isso. Ele dá o saque, resolve o ponto e volta para o banco. Coloca de novo. É esse momento ali que ele está removendo aquela pessoa que naquele momento não tem eficiência. E depois, então, paramos falando que nem todo desafio é um sonho, tá certo? Nem todo desafio é um sonho. Os desafios que nossas equipes enfrentam nem sempre são aqueles que nós escolhemos. Porque, às vezes, nós, como uma célula, como um discipulado, como uma igreja, estamos enfrentando um desafio porque nós escolhemos um alvo. Então vamos batizar tantas pessoas tal dia. Então nós escolhemos aquilo ali e já sabemos os desafios que vamos enfrentar. Mas nem sempre os desafios que aparecem têm a ver com o nosso sonho, tem a ver com o nosso alvo. Às vezes é circunstancial, é um líder que caiu, é um componente da equipe, um irmão que caiu em pecado, outro que desviou, que saiu falando mal. Quer dizer, são situações que podem estar acontecendo que não estavam no nosso planejamento. Às vezes nós não temos escolha, senão fazer o melhor que nós podemos fazer com a equipe que nós temos. Faça, então, nesse momento, os ajustes necessários
para criar o time dos seus sonhos, a equipe que você sonhou em ter para realizar o que Deus colocou diante de você. Um que seja capaz, obviamente, de enfrentar os desafios que estão à sua frente. Então, eu me lembro que quando nós começamos o trabalho com os jovens aqui em Goiânia, Deus me deu uma palavra, né, de levantar uma geração de pastores, de líderes, de tocar uma geração e tudo mais. Mas, quando eu olhei, eu não tinha essa equipe. Eu tive que trabalhar ali desde o começo, pegar líderes novos, discipuladores, e ali fazer encontro, 2, 3 anos, reunindo, até formar a primeira equipe de pastores, depois ampliar essa equipe e tal, e se multiplicando, até que a obra pudesse ter uma equipe mais sólida para realizar aquilo que nós desejávamos fazer. Você também tem que agora entender uma coisa, que não só a sua equipe tem que crescer, mas para você alcançar o propósito de vida que você tem, de alvo que Deus colocou no seu coração, você também tem que continuar crescendo. Você também não pode parar. O que é verdadeiro para a sua equipe também vale para você. Se você não cresce, se você não caminha, como é que você quer que a sua equipe também cresça? Não vai. Então, se a sua equipe tem que crescer para alcançar o objetivo, o alvo, você também tem que crescer. É a mesma coerência, né? Isso é a lei, então, do Monte Everest. Vamos avançar e vamos falar agora da quinta lei. A quinta lei é o que nós chamamos da lei da corrente. Lei da corrente. Qual que é a frase que define essa lei? É a seguinte: a força de uma equipe é determinada, ao contrário do que muita gente imagina, pelo elo mais fraco. É o elo mais fraco que, na verdade, vai determinar a força da equipe, né? Uma coisa interessante. A força de uma equipe é assim. Olha lá, um dos erros que eu cometia no início, né, diz aqui até o autor de um livro, né, estou só relatando as palavras dele, na minha carreira como líder, era pensar que todos aqueles que estavam na minha equipe tinham que permanecer na equipe, né? Isso acontecia por algumas razões que nós vamos ver. E você sabe que às vezes também não é esse engano que nós cometemos, achar que ninguém na equipe, ou que todo mundo ali, eles são pessoas insubstituíveis, que uma vez que está lá nunca poderá ser trocado, e não é verdade, né? Agora, por que a gente tem esse tipo de pensamento? Vamos ver o que também isso pode estar acontecendo conosco. Primeiro, é que quando nós olhamos para indivíduos, a gente vê o potencial. Puxa vida, esse irmão não é ainda o que eu queria, mas ele pode ser tanto, né? Então eu vou deixar ele aí. Isso é um motivo. Segundo, é que realmente, ele dizia, eu gosto de pessoas e penso que quanto mais pessoas se juntar comigo, melhor vai ser a festa. Mas também isso não é bem verdade, porque se você juntar as pessoas erradas, ele vai estragar a festa. O terceiro motivo que provavelmente você também nunca quer trocar ninguém é pelo fato de você presumir ingenuamente que todos vão querer ir com você. Ou ingenuamente você está pensando nisso, ou arrogantemente. Essa que é a verdade, né? Mas isso é um engano, né? Isso não é verdade. Então, quando a questão é trabalho em equipe, nós temos que entender algumas coisas aqui. Okay? Primeira coisa que você tem que entender, nem todos vão fazer parte da jornada com você. Por quê? Porque não quer ir. Alguns não querem ir. Essa que é a verdade. Outras pessoas não têm atitude para ir. Não desejam mudar de vida, não desejam crescer, não desejam conquistar algo novo em Deus. Não adianta. É o que eu estava dizendo. Olha, você pode ser uma pessoa maravilhosa, habilidosa, inteligente e até saber navegar muito bem. Mas por que você não pode fazer parte da minha equipe? Porque você não quer conquistar mais os mares. Talvez um dia você quis, mas agora você não quer mais. Você não quer ir para o mesmo lugar que eu estou indo. Você não tem o mesmo propósito de vida que eu. Então, você não quer ir comigo. No fundo, a atitude daquele irmão, daquele discípulo,
demonstra que ele não quer ir para aquele lugar. Então, se ele não quer, não queira levar com você quem não quer ir. É um atraso de vida, vai emperrar a obra. Eu oro, eu jejuo, eu vou tentar persuadir os irmãos a avançar para irmos ali para realizar o reino de Deus. Mas se depois de tudo a pessoa não quer servir a Deus, não quer caminhar em santidade, ela não pode caminhar comigo, né? Ela vai parar toda a equipe. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas que não podem caminhar. Segundo, olha só, nem todos, então uns não querem, né? Não devem ir porque não quer. Outros é que nem todos devem tomar a parte. Uns não podem e outros não devem. Outras pessoas não devem se juntar à equipe, por quê? Porque tem outros planos, mesma coisa, tem outros propósitos, tem outra visão. Veja lá, um não pode, talvez até queria, mas ele quer o bônus, né? Mas não quer o ônus. Ele quer ir, mas não tem disposição de mudar de vida. O outro tem condição, está bem, mas ele não quer. Tem outros planos para a vida dele, então também não pode fazer parte, né, da sua equipe aí. Outro ponto, nem todos podem tomar parte da jornada. Por quê? Porque ainda não tem competência. Essas pessoas, elas não podem tomar parte da jornada porque elas não têm competência. Elas até gostariam. É como o meu filho, quer jogar no meu time, mas ele não é criança. Ele não tem habilidade suficiente para estar ali, não tem idade para aquilo, né? Não pode fazer certas coisas. Não basta querer, tem que ter condição mínima. Muitos novos convertidos, eles me encontram, pastor, eu quero ser seu discípulo, andar na sua equipe. Eu falo, ok, irmão, eu estou te esperando, mas nesse momento, diretamente comigo, você ainda não pode andar porque você ainda não tem competência necessária para ser um pastor de uma rede. Quando você chegar lá, você vai ter, né? Elas podem não ter, às vezes elas não têm então aquela habilidade suficiente para acompanhar. Agora, como que eu identifico essas pessoas, então? Vem aqui uma pergunta, eu vou te dar algumas dicas para você identificar, ok? Primeiro, elas não conseguem acompanhar o ritmo da equipe. Pastor, como que eu sei que alguém na minha equipe não pode participar? Ela está enquadrada nisso que você falou. Ela não consegue acompanhar o ritmo. Eu já tive irmão, eu me lembro de um irmão mais velho que andava comigo quando eu era pastor de uma rede de adultos, pessoas casadas, na sua maioria. E eu tinha um ritmo de jejum, de oração, de eventos, de comunhão, sim, enfim, da obra, né? E esse irmão que estava andando comigo, ele já era uma pessoa mais idosa, mais velha. E eu percebia que ele até queria, mas ele não conseguia e estava ficando muito pesado para ele. De repente eu percebi que eu estava sendo um fardo para ele e ele estava sendo um fardo para mim e para a equipe também. Até o momento que nós dois, de uma maneira madura, chegamos à conclusão que era melhor ele andar numa outra equipe, com um ritmo mais lento, não é? E que se adaptava melhor para ele. Que ia ser bênção para ele, ia ser bênção para mim, ia ser bênção para todo mundo. E foi isso que nós fizemos. Segundo, como que a gente identifica? Essas pessoas não se desenvolvem na sua área, né? Elas estão paradas, elas não crescem, elas não estão buscando em Deus algo novo, não lê, não busca, não faz um seminário, não faz um curso ali necessário naquilo que você espera dela. Terceiro, elas não veem a perspectiva global. Tem uma visão egoísta. Ela não consegue enxergar que o propósito da equipe é mais importante que o propósito dela, pessoalmente. Né? Ela tem uma visão egoísta. Então, essa pessoa também não vai conseguir caminhar com você. Quarto lugar, elas não corrigirão as suas fraquezas pessoais. Quer dizer, ela está lá na equipe, você falou com ela, mas ela não muda, ela não corrige. Volta e meia mente, volta e meia faz coisa errada de novo, faz fofoca, você corrige, vai de novo. Quer dizer, irmão, na prática você não quer mudar para andar com a gente. Olha, para andar você tem que caminhar dessa maneira, você precisa mudar na sua vida. Mas eu não vejo você fazendo nada para resolver isso. Então também é um sinal de alguém que não vai poder caminhar. Quinto, elas não querem trabalhar junto à equipe, são independentes. Pessoas independentes não
podem trabalhar com a gente. Não pode caminhar numa equipe. Como que alguém que é independente, só pensa na parte dele, vai cooperar para que a célula se multiplique, para que a igreja cresça, para que o alvo do batismo aconteça, para que o encontro aconteça. Se ela só está concentrada na partezinha dela, não quer ajudar ninguém. Não vai para frente. Uma sexta característica, elas não conseguem satisfazer as expectativas na sua área. Ela até tenta, mas nunca... Porque, olha, irmão, vou ser honesto, nós precisamos ter bom senso. Né? Se eu coloquei para a minha equipe um alvo, né, igual ou próximo para cada um, todo mundo alcançou, sempre, ela nunca cansa. Aí, outra situação, de novo, todo mundo faz, a outra nunca faz. Ela não consegue ter um resultado satisfatório para a equipe. Essa pessoa, então, também, ela não pode estar participando ali. Ou seja, se você tem pessoas que demonstram uma ou mais dessas características que eu falei aqui, dessas 6, ela deve admitir, você precisa admitir que ela é o elo fraco da sua equipe, é o elo fraco da sua corrente. E a primeira prioridade sempre deve ser tentar fazer o que com essa pessoa? Pastor, para lá, tá bom, eu já percebi que eu sei quem é o elo fraco da minha corrente. O que eu faço? Descarto? Tiro? Não, isso não é cristianismo, né, irmãos? Veja, pode ser que chegue esse momento, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é treinar, é tirar ele ali para treinar. Não é que eu vou tirar ele da minha equipe, não, mas chamar ele para perto e treinar essa pessoa. É a primeira coisa que eu preciso fazer, não é? Oferecer esse treinamento para todos aqueles que estão com problemas em acompanhar a equipe. Então, ofereça a ele esperança, palavra de ânimo, treinamento, e normalmente elas vão melhorar. Mas o que fazer, pastor, se o membro da equipe deixa de atender às expectativas, mesmo depois de receber treinamento, mesmo depois de receber encorajamento? Olha, eu já fiz de tudo, já treinei, já orei, já conversei, mas não vai para frente. O que eu faço? Então você tem que entender uma coisa, uma regrinha simples. A água, ela sempre vai procurar nivelar ali, né, na onde ela está colocada. Um elo fraco da sua equipe, ela pode, às vezes, se tornar uma estrela no outro time. Naquele time da Série A, ele é o pior, está comprometendo. Mas sabe, às vezes colocado no outro time lá da Série B, vai jogar no campeão. É verdade. Por quê? Porque eu tenho que conseguir nivelar. Então, eu preciso de compreender isso. Agora, pastor, não sei, eu talvez não estou convencido. Por que realmente eu precisaria mudar uma pessoa que eu não consegui resolver? Você tem que compreender qual que é o impacto de um elo fraco. Até onde que realmente pode comprometer o trabalho da equipe. Várias coisas podem acontecer quando um elo fraco permanece na equipe. Vamos ver cada uma delas, né? Cada uma dessas situações. Primeira coisa que pode acontecer, vou colocar aqui primeiro. Os membros mais fortes vão perceber o mais fraco, certo? Eles vão estar ali. E um elo fraco, por que eles vão perceber? Porque um elo fraco não tem como se esconder. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Segunda coisa, os membros mais fortes vão ter que ajudar. Eles perceberam, e se nós quisermos alcançar o alvo do grupo, de batizar 100 pessoas, de encher o encontro, nós vamos ter que fazer a parte deles. Nós podemos ignorar o elo fraco e deixar que o time todo sofra. Ou podemos ajudá-lo a fazer com que a equipe seja mais bem-sucedida, né? Então essa é a segunda coisa que vai acontecer. Terceira coisa, os membros mais fortes vão ficar ressentidos do mais fraco. Por quê? Pastor, isso não é egoísmo? Não, por um momento até que não, mas se a coisa se estende muito tempo, vai ter um problema. Os membros fortes da equipe, se os membros vão ajudar ou não, é uma situação. O resultado vai ser sempre o mesmo. Qual que vai ser? Ressentimento. Porque se ele não ajudar, não vai alcançar o alvo, nunca. Não é? Se ele não ajudar, não vai alcançar o alvo. E se ele ficar o tempo todo ajudando, vai ficar pesado. Entende o problema aqui? Então,
Isso é o terceiro consequente que vai ter. Eles começam a ficar ressentidos daquilo ali. Aí vem a quarta coisa, quarta consequência. Os membros mais fortes, além de ficar ressentidos porque tem que fazer a parte do outro, sempre tem que levar a gente a mais, eles vão ficar menos eficientes também. Por quê? Porque eles vão ter que levar a carga do outro, né? E além da sua própria responsabilidade, ele vai ter que fazer a do outro, vai comprometer o desempenho dele. Ele vai ter que se desdobrar e vai deixar de produzir ali na equipe todo o seu potencial. Então, isso é uma situação interessante. E se você fizer isso por um longo período, toda a equipe vai estar sofrendo. Toda a equipe vai estar sofrendo, né? Aí começa um problema. Se você não faz nada, é o quarto, né? Quinto lugar, a quinta coisa que vai acontecer é que os membros mais fortes vão começar a questionar a habilidade do líder. Fala, puxa, está todo mundo vendo que a pessoa não tem condição de caminhar aqui. Está todo mundo vendo que ele não consegue, que está pesado para ele. Como é que vai ser isso? Então, aí nesse momento, o líder começa a perder o respeito dos melhores. Quando você não lida adequadamente com aquela parte, com aquele irmão que está no lugar errado, na hora errada. Amanhã ele pode vir. Veja, eu não sei se você se lembra, quando Paulo, né, e Silas saíram do viagem, levaram João Marcos, um rapaz novo, um discípulo. E aí ele recuou. Na hora da pressão, ele voltou atrás. Depois, mais para frente, você vai ver na Bíblia que Silas quis trazer ele. Paulo falou, não vou trazer não, porque na hora que nós precisamos, ele recuou. Ele abandonou o barco e comprometeu o trabalho. Então agora não vai vir não. Mas não significa que Paulo se fechou, porque lá na frente você vai ver Paulo mandando trazer ele, provavelmente, porque agora ele estava na condição de ocupar aquela posição. Agora, se você está vendo, não faz nada, você é o líder, você deixa e todo mundo está sofrendo, se o líder permite que um elo mais fraco continue fazendo parte da equipe, os membros da equipe começam a duvidar da sua coragem e do seu discernimento como líder. Por quê? Porque só você que não está vendo a situação, né? Qual que é a diferença entre um líder e um seguidor? É a atitude, é a ação que você toma. Se outras pessoas da equipe tomam decisões no seu lugar, por você às vezes não estar disposto a tomá-las, a sua liderança vai ficar comprometida. Sabe em que momento que Saul perdeu o seu reinado? Na hora que ele começou a delegar para Davi, como matar o gigante, aquilo que era função dele. Nunca delegue para outros o que é função sua, porque senão você não vai ser mais necessário ali naquele lugar. Deus te deu a oportunidade de ser um líder, então lidere. Então seja esse líder. É fundamental que você tenha essa consciência, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que fortalecer a minha corrente. Os membros mais fracos, eles vão exigir mais tempo de mim. Os membros mais competentes, eles precisam ceder o seu tempo, né, para compensar aqueles que não levam a sua parte na carga. Que aí eu vou começar a me dedicar ao mais fraco e tirar daqueles que estão ali. Então, qual que é o problema aqui que eu quero que você compreenda? Se você classificar as pessoas numa escala de 1 a 10, vou dar uma nota, ter um 5 entre vários 10 prejudica a equipe, né? Você vai perceber isso. Enquanto um 8, nota 8 no meio de vários 10, talvez não vai fazer tanta diferença quanto um 5. Quando você reúne um grupo de pessoas pela primeira vez, a equipe é nova, os seus talentos, eles se ajuntam de uma maneira semelhante a uma adição. Deixa eu mostrar aqui para você, mais ou menos, para você entender, né? Então, quando está começando, vamos supor que você tem ali um monte de gente que é 10, tá certo? Então, está aqui. Você tem 1, 2, 3, 4 pessoas na sua equipe que são nota 10. E você tem um que é 5. Ele está começando agora. Como a equipe está começando, ela se junta em forma de adição, porque são valores individuais. Então, o resultado seria 45. Não ia comprometer tanto ali, né? No início, a diferença vai dar 10%. Mas à medida que a equipe avança,
e se reúne, começa a desenvolver, ela começa a desenvolver o que nós chamamos de sinergia, impulso. E aí já não é mais muito soma. Aí o relacionamento da equipe começa a ser multiplicação e não mais soma, sabia? Então, quando eu estou começando uma equipe, o meu potencial soma com o do meu irmão. Mas depois que nós estamos muito unidos, existe o que nós chamamos de sinergia, existe uma multiplicação. Então, um nota 10, mais outro nota 10, mais outro, mais outro, mais outro, não vai ser uma soma de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Vai ser 100 mil o resultado. Aí acontece um problema, porque aí quando eu tenho um nota 5 no meio dessa multiplicação, olha o resultado para onde que cai. Metade. Ele pode comprometer metade da equipe. É uma diferença de 50%. E é nesse momento que o elo fraco realmente começa a perturbar a equipe. Então, se nós queremos avançar na obra de Deus, nós precisamos de dar um basta nesse momento, nessa situação da nossa liderança. Lidar com pessoas menos capacitadas é um aspecto inevitável ao fazermos equipes, né? Que não estão conseguindo avançar. Não tem como você fugir disso. Sempre vai haver situação que você vai ter que lidar. Irmãos que não estão conseguindo acompanhar. Agora, eu quero que você me entenda com amor e carinho. Sei que pode parecer estranho para você, pode parecer falta de amor, fala, pastor, estranho, vou tirar o irmão só porque ele não consegue. Não, entenda aquilo que eu falei. Não adianta eu colocar o meu menino de 1 ano para querer fazer as coisas que o meu menino de 10 faz. Vai ser um fardo para os dois. O de 1 ano não vai conseguir cuidar das coisas que o outro está fazendo e ele vai atrapalhar o outro ainda. Então eu, como um pai de amor, preciso às vezes de tirar o menorzinho daquilo que ele está querendo fazer, mas que ele não tem condição de fazer, e treinar ele, melhorar ele, deixar ele crescer. Depois ele volta. Mas nesse momento, se ele é o elo fraco daquela situação, eu tenho que tirar. Tenho que tirar para conseguir manter a equipe animada, motivada e produtiva, e colocar o irmão no lugar certo, onde ele vai ser bênção, ele vai ficar realizado, ele vai ser importante, treinar ele, e depois, quando chegar a hora, ele vai ser colocado ali. Então, isso é muito importante, e essa é a lei da corrente, importante de você entender. Vamos para a 6ª lei, a lei do catalisador. A lei do catalisador. O que é essa lei, né? Qual que é a frase que define a lei do catalisador? Equipes vencedoras possuem membros que fazem as coisas acontecer. Isso é fundamental. Uma equipe vencedora, ele tem membros ali que faz a coisa acontecer. Equipes não melhoram naturalmente por si mesmas. Se deixarmos a equipe sozinha, ela não se desenvolve, ela não melhora, ela não alcança o nível de uma equipe de sucesso. Você tem que entender isso, né? Nós precisamos de gente que realmente faz a coisa acontecer. Se uma equipe não batalha intencionalmente para crescer, para avançar, então, inevitavelmente, ela vai descer, sabia? Não tem como, na obra de Deus, se você não ajuntar, você vai espalhar, disse Jesus. Se você não avançar, você vai retroceder. Uma equipe que alcança o seu potencial, no entanto, você vai perceber que sempre tem um líder dentro da sua liderança que é chamado de catalisador. É um discípulo mais maduro, talvez, um discípulo que se destaca, que está à frente dos demais. Veja, ele não vai tomar o seu lugar de liderança, mas ele é aquele que coopera com você lá dentro da equipe. É o irmão mais velho, né? É esse que nós chamamos de catalisador. Qual que é a definição de catalisador? Vamos dar aqui essa definição para você. Catalisadores são pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. Né? Aquele irmão que sai do problema. Não fica ele atolado nele, mas ele resolve, ele realmente faz com que a situação avance. Uma equipe não consegue alcançar grandes objetivos se ele não tiver catalisadores dentro dele. Né? Ela vai ficar parada porque
está dependendo só do líder e não tem outros ali dentro que fazem a situação avançar e acontecer. Eu lido com tantas coisas, se eu não tiver catalisadores dentro da minha equipe, não vai avançar, eu tenho certeza. Eu conheço eles e os coloco na posição e os apoio. Só existe 3 tipos de pessoas realmente na sua equipe. É importante você entender isso. Na verdade, se você olhar, você vai perceber que só tem 3 tipos de pessoas no seu grupo, no seu discipulado, na sua célula, no seu grupo de trabalho. Quais são elas? Vamos ver? O primeiro tipo de pessoa que tem lá são as pessoas, vamos aqui fazer de novo a comparação do futebol. Qual o tipo de jogador? O primeiro tipo de jogador que tem no time são aqueles que não querem a bola. Parece estranho, né? Mas tem gente que não quer a bola. Algumas pessoas têm a capacidade de conduzir a equipe diante de situações de alta pressão. E eles sabem disso. Eles estão conscientes disso. Como resultado, elas não querem ter a responsabilidade, né? No entanto, elas sabem, né, que tem. Desculpa, fiz uma confusão aqui. Daqui a pouco eu vou falar desse outro. Tem gente que tem a capacidade e sabe que se espera dele, ele pega a bola. Mas, em contrapartida, tem gente que está ali na equipe que ele sabe, eu não dou conta de fazer isso, então nem quero, eu nem me candidato. Né? Então, vai ter lá um encontro. Tem um discipulador ali e fala, olha, eu não consigo ainda ministrar esse tipo de mensagem com devido peso, eu estou novo aqui. Então, ele nem vai pedir essa palavra. Por quê? Porque ele sabe que ele não consegue. É aquela história, eu não vou pedir para bater esse pênalti, porque eu sou zagueiro e eu não sou bom para isso. Então, ele não vai se candidatar. É essa pessoa. Né? Elas não querem ter essa responsabilidade, por quê? Porque elas sabem que não deve ter. Tá certo. Esse é o primeiro tipo de pessoa que tem. Segundo, são aquelas pessoas que querem a bola, mas não devia. Conhece alguém assim? Ele quer, mas só ele que não sabe que não devia. Não podem levar o time à vitória. O problema é que elas não sabem que não pode. Tem gente que quer a bola, mas não devia estar porque ela não tem a habilidade devida. Né? A causa disso, qual que é a causa disso? É que o ego deles é maior do que o seu talento. São pessoas perigosas para a equipe. É aquela pessoa que não se enxergou. Aquela pessoa que não caiu na real. Ela não sabe que o que ela está achando. Ela acha que sabe. Mas ela ainda nem aprendeu a saber como convém saber. Ela não sabe o tamanho dela, não sabe o lugar dela. Ela está iludida a respeito dela mesma. Ela está achando que pode fazer, mas na verdade ela não consegue. Então ela chama a responsabilidade para ela, mas só que ela nunca vai conseguir. Pode deixar comigo, essa palavra eu dou conta de pregar, esse tipo de reunião eu consigo realizar, eu sei falar, eu consigo, tarará. Só que ela está iludida. Quando ela chegar ali, a casa vai cair em cima da cabeça dela. Essa pessoa não pode ter a bola. E terceiro tipo de pessoa são aqueles que querem a bola e devem ter a bola. É o último grupo. São os que querem ser os jogadores de decisão nos momentos cruciais do jogo. Né? E que realmente podem decidir, podem realizar a tarefa. É aquela pessoa que sabe que naquele momento de crise, de um conflito na célula, de um conflito naquele casal, numa palavra mais pesada ali, no momento de uma libertação mais complexa, não é? Que está lidando ali, ele tem a experiência, ele tem tempo, ele tem o conhecimento, ele já passou por situações, ele está treinado, ele está capacitado, ele fala, não, pode deixar que eu vou resolver isso aqui. Ele não está falando aquilo por ego, ele está falando porque ele tem consciência, pelo contrário, provavelmente ele já morreu muito mais pelo seu ego, por isso até que Deus colocou ele naquela posição. E ele assume a responsabilidade, consciente, porque ele sabe que ele vai resolver o problema e vai fazer a diferença. Então, essa pessoa precisa estar com a bola. Essas pessoas são capazes de impulsionar
a equipe, de puxar, de levar a equipe a níveis mais altos. Né? Por quê? Porque elas estão ocupando a função certa. Agora, bem, pastor, maravilha. Como é que eu descubro essas pessoas? Existem características de um catalisador. Então aqui cabe duas perguntas. Como que eu descubro quem são eles? É uma pergunta. Segundo, eu sou um. Né? Então aqui ao colocar as características aqui de um catalisador, você pode avaliar se você é um e se dentro da sua equipe também tem catalisadores. Ok? Vamos ver? É importante você entender isso. Eles têm essas características. Eles possuem, que fazem toda a diferença dentro deles. Primeiro, catalisadores são intuitivos. Os catalisadores, eles percebem coisas que os outros não compreendem. Essa é a primeira característica. Seja ele um empreendedor que percebeu, farejou uma oportunidade de negócio no momento em que ninguém estava ciente dela, seja ele um pastor que reconhece a liderança de alguém que está ali próximo e recruta aquelas pessoas talentosas que ninguém estava vendo, seja ele o atacante, né, que percebe uma falha na zaga do adversário e faz uma jogada e consegue levar o time à vitória. O catalisador, ele pressente a oportunidade e toda a equipe então vai ser beneficiada, vai ganhar. Percebeu a oportunidade, que se abriu para pregar o evangelho num lugar, conversando ali com a diretora da escola, percebi nela uma abertura, então ele já faz uma proposta e abre uma porta, de repente fazer um trabalho evangelístico lá dentro. Ele tem essa santa percepção. Né? Os catalisadores, eles possuem certas características então, que difere ele. E uma delas é essa percepção que ele tem, essa sensibilidade de aproveitar a oportunidade. Segundo, a segunda característica dele é que eles são comunicativos. Né? Os catalisadores dizem coisas. Né? Eles percebem coisas que outros não viram, mas eles também falam coisas, dizem coisas que outros membros da equipe não falam, a fim de fazer a equipe seguir adiante. Ele tem aquela palavra, eles compartilham com os outros membros o que eles perceberam intuitivamente. Eles têm uma palavra profética, eles têm uma palavra a respeito daquela oportunidade que se abriu, como eu falei, de um evangelismo, de qualquer outra coisa que apareceu, que ele percebeu, e ele vai então somar, ele vai trazer essa palavra. Eles inspiram, eles motivam os outros membros da equipe. Por quê? Porque eles sabem a hora que um colega precisa de um empurrão. Ele percebeu, ele está ali dentro da equipe, do discipulado, ele está percebendo que um está mais vendo, então ele dá aquela palavra para ele, porque ele está percebendo que ele está meio desanimado. Irmão, vamos lá, levanta a cabeça, Deus tem te chamado. Né? E ele faz toda essa diferença. Sempre que uma equipe muda repentinamente, avançando para um patamar novo, você pode ter certeza que alguém na equipe está conversando, está compartilhando, está dirigindo, está inspirando os demais irmãos. Você é alguém assim? Você percebe isso na sua vida? Há pessoas na sua equipe que fazem essa diferença, que têm uma palavra, que motivam, que estão percebendo o que outros não estão percebendo, estão dando aquela palavra que outros não estão falando. Então, essa pessoa é um catalisador, você precisa ficar atento. Não é? Terceira coisa, catalisadores são pessoas apaixonadas. Os catalisadores, eles não apenas percebem coisas que outros não perceberam, falam que outros não falaram, mas eles também sentem coisas que os demais não sentem. Coração aquecido. São apaixonados pelo que eles fazem. Eles querem compartilhar essa paixão com a equipe. Olha, irmão, vou falar algo para você. Tem nada que contagia mais do que alguém apaixonado. Como dá prazer ouvir alguém que ama o que faz. Como dá prazer ouvir alguém falar da moça, né, que ele está gamado. É bom, é gostoso de ver, empolga, contagia o outro. Eu li uma pesquisa sobre pessoas que não conseguiam se casar e as que conseguiam, que se casavam mais rápido que as outras. E uma das características que eles observaram, fazendo uma pesquisa em portas de cartórios, é que aquelas pessoas que se casaram,
elas tiveram amigos na turma dele que casaram recentemente e que, de uma certa maneira, contagiou eles a se casarem também. Por quê? Porque estavam apaixonados. Então, o catalisador é aquele irmão que é apaixonado na obra, naquele desafio, ele vê, então, e ele quer contagiar e ele vai fazer. Às vezes a paixão dele vai explodir numa vontade furiosa, né, de alcançar aquele alvo, e às vezes outros momentos se manifesta através de um entusiasmo contagiante. Sempre ela vai motivar a equipe em direção ao sucesso. Okay? Quarta característica de alguém que é o catalisador. Ele tem talentos, ele é talentoso. Os catalisadores, eles percebem coisas que outros não perceberam, eles falam o que outros não falaram, eles sentem o que outros não sentiram, mas eles também fazem o que outros não podem fazer. Por quê? Porque o seu talento é tão grande quanto a sua paixão. Ele tem algo que Deus às vezes deu para ele, ou que ele desenvolveu. Ele não apenas é um sujeito empolgado. Presta atenção, não estou falando, não confunda. O catalisador, ele não é só uma pessoa empolgada, ele tem talento para fazer, ele tem habilidade, ele não tem só paixão, né? As pessoas se tornam catalisadoras dentro da sua área de habilidade e do seu talento natural, sabia? Você vai crescer, você vai desenvolver o seu talento, seu potencial de ser um catalisador, necessariamente dentro da área que você é bom. Você não vai ser um catalisador naquilo que você não tem talento para fazer, habilidade para fazer, não desenvolveu, não cresceu naquela área. Você vai perceber que ele é bom naquele... Ele se torna um catalisador naquele lugar, naquele dom que ele flui mais. Isso é interessante. Quem tem o talento sabe o que é necessário para vencer. Ele sabe o que ele tem que fazer na hora certa. A credibilidade do catalisador depende do seu desempenho acima da média. É o que ele vai fazer além do que outros estão fazendo. Quinta característica dos catalisadores, eles são criativos, pessoas criativas. Catalisadores, eles pensam coisas que os outros não pensaram. Né? Eles estão sempre buscando maneiras novas de fazer as coisas. Às vezes é a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Tudo é arroz, mas ele vai pôr agora numa travessa, vai fazer um enfeite. Percebe? Ele tem criatividade, ele não deixa que a coisa fique ali, aquela coisa pesada, aquela coisa repetitiva, aquela coisa chata. Ele sempre vai trazer talvez a mesma palavra, mas com outro tempero. E aquilo é novo na equipe, é fresco e vai produzir um resultado tremendo. Por quê? Porque ele tem a criatividade. Ele tem a criatividade de sair do problema, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando. Mas ele vê aquela situação e tira proveito dela, né? Como a história lá do vendedor de sapato, né? Que a diferença dos dois lá, que todo mundo já deve ter ouvido essa história zilhões de vezes, mas que ilustra bem. Manda um lá para a África, ninguém usa sapato lá, ele fala, não, vai ser um fracasso, porque ninguém usa sapato aqui. E o outro, que é o catalisador, ele vê o problema, mas ele fala, não, vai ser um sucesso, porque se ninguém tem, eu vou mostrar para eles a necessidade, nós vamos vender muito. Né? Percebe? Criatividade. Criatividade é parte integrante do caráter daqueles que são catalisadores. A maioria dos membros da equipe pode fazer coisas mecanicamente, mas os catalisadores não. Eles pensam de uma maneira diferente. A criatividade envolve pegar aquilo que você tem, aquilo que você é, e extrair o máximo das coisas. Eu tenho isso na minha mão, eu tenho essa porta aberta, essa oportunidade, e eu tenho aquilo que eu sou. E eu vou, então, extrair dessa soma de coisas o melhor. Esse é o catalisador. É aquele irmão que está à frente dos demais. Sexta característica, estamos indo aqui para o final. Eles são iniciadores. Embora as pessoas criativas tenham mais ideias, nem todas sabem colocar em práticas esses pensamentos criativos.
Mas o catalisador, ele não apenas tem boas ideias, mas ele sabe colocar. Os catalisadores não são apenas criativos, mas eles são também, sabe o quê? Disciplinados nas suas ações. Eles são aqueles, como eu disse, que faz a coisa acontecer. Tem muita gente que tem muita ideia jóia, legal, mas ele não põe em prática, ele não consegue. Ele é um visionário, mas ele não tem visão. Ele é apaixonado, ele fala de uma maneira maravilhosa, todo mundo fica empolgado, mas depois não acontece nada. O catalisador não. Percebe que, na verdade, você está percebendo que o catalisador é um grande líder, né? Porque ele tem paixão, ele sabe falar, ele percebe, tem percepção afinada, ele vê, ele motiva, ele está ali e tal. Ele é criativo, mas ele é prático também. Ele também é pragmático, ele também põe o trem no trilho para rodar. Ele também faz a coisa acontecer. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele exerce a disciplina, né? Ele põe em prática, ele desce do monte e agora vai trabalhar, vai fazer a coisa acontecer. Tem irmão que vive no monte. E subir no monte para buscar Deus é bom, né? Subir em lugares mais altos. Mas tem uma hora que a gente tem que descer, como Jesus descia, e ir trabalhar, expulsar os demônios e curar os enfermos. Sétima característica dos catalisadores. São pessoas responsáveis. Não adianta ser empolgado só. Não adianta só realizar. Espera aí, a que preço que é? Os catalisadores carregam coisas que outros não conseguem carregar. Então, veja, ele tem criatividade, ele faz, mas ele faz com responsabilidade. Os catalisadores não recomendam uma linha de ação. Eles são responsáveis por fazer aquilo que acontecer. Ele não simplesmente inventa e coloca o outro para fazer sem medir as consequências. Não. Ele tem responsabilidade, ele tem paixão, ele tem percepção, ele tem disciplina, ele faz a coisa acontecer e assume a responsabilidade. Ele sabe que o sucesso daquilo vai depender, às vezes, de uma manutenção, não é? De um avançar. Ele está consciente disso. Então, ele vai progredir nesse sentido. Oitava característica de um catalisador. Vai se vendo aí, vai vendo se você é um catalisador, ou se tem alguém na sua equipe. Essas pessoas são generosas. Os catalisadores, eles cedem, a palavrinha aqui, chave dessa característica, eles cedem coisas que outros não querem ceder. São pessoas que se doam. Eles estão preparados para usar os seus recursos para o bem da equipe, mesmo que isso signifique sacrificar ganhos pessoais. Todo catalisador, todo grande líder, ele é alguém generoso, ele não quer reter para ele o que ele tem, ele compartilha, ele ensina, ele transfere, ele dá para a equipe, ele abençoa outros, ainda que ele vá perder momentaneamente para que toda a equipe possa ganhar. Ele é uma pessoa assim, uma pessoa generosa, né? 9, são pessoas influentes. Os catalisadores são influentes. Os membros de uma equipe seguirão um catalisador mesmo quando eles não responderem a mais ninguém, sabia? No final das contas, mesmo que a equipe ali está parada, a equipe e não está mais seguindo a outras pessoas, ele vai seguir o catalisador. Por isso, obviamente, o líder da equipe, você, deveria ser o primeiro catalisador, porque é a eles que no final eles vão de fato seguir de coração. Quando vierem tempos difíceis, esses catalisadores vão dar um passo além e vão tentar levar a equipe com eles. Equipes vencedoras possuem membros que fazem as coisas acontecerem. Importante nós lembrarmos disso. Eles vão tomar a responsabilidade, vão chamar para si, e vão buscar da parte de Deus, vão perceber as coisas na ótica do Senhor, vão deixar com que aquelas coisas tomem conta do seu coração, vão se apaixonar, vão transmitir aquilo, vão chamar a equipe para realizar, vão dar um passo à frente e vão fazer isso de uma maneira responsável, continuada e com certeza vão conseguir levar a equipe a um nível muito superior. Que o Senhor nesses dias possa te levantar como esse catalisador, como esse grande líder, na equipe que Ele tem te dado, para realizar a obra que Ele tem colocado, o sonho na sua vida, no tempo da sua oportunidade, para que você seja achado um vencedor
no dia do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenham uma noite abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus.